Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Os que dispõem de um exemplar da Bíblia Sagrada, abram-na, por favor. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto os amados encontram o texto, eu quero dizer da minha satisfação, do meu contentamento, da alegria da minha alma, de estar por detrás deste microfone pela segunda vez. Tamanha responsabilidade pesa sobre os meus ombros. Estou muito feliz por estar aqui na casa de papai, junto com os meus irmãos. O que os meus olhos estão vendo é um milagre. Um milagre operado no Gólgota. Estou muito feliz de rever este povo, que já haverá deixado esta terra para entrar no céu de glória. Este é um milagre. Deus abençoe a todos os irmãos aqui desta filial Caxangá, na pessoa do nosso querido pastor Edson Vando. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Nos formulou o convite para estar aqui. Nossos companheiros, pastor Alessandro Nanini, pastor Júnior está ali. Disse: pastor Júnior veio hoje para aumentar minha responsabilidade. É a misericórdia do seu servo. Deus abençoe. Faço me acompanhar da minha esposa, irmã Edna. Este presente que Deus me deu a ti também. A irmã Edna uma vez estava orando, pastor, dizendo assim: Senhor, eu sou muito feliz por ser salva, sou muito feliz por ter meu nome escrito no livro da vida, mas essa alegria não pode melhorar não, Senhor? Aí o Senhor disse assim: fique em paz, minha serva, eu estou preparando um gordinho careca assim, que rochedo, vai ser uma bênção. E aí o Senhor tem nos feito esta... Quantos vocês estão felizes aí com a sua metade? Está ali nossa irmã Leonai, meus cumprimentos, meu amigo Wellington. Vamos à palavra? Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus? Digam amém. Quantos encontraram o texto? A esposa, nosso querido pastor, Deus abençoe. Capítulo 16, versículo 19. É um texto bastante tradicional, acredito que todos conhecem essa passagem. Quando eu pisei o pé ali, o grupo de louvor estava ensaiando o cântico que fala essa letra. Ah, irmão, não tem confirmação maior que essa, tem? Eu orando, falei: Senhor, e aí? Efatá, portas abertas. E o Senhor me levou a esse texto. Quando eu cheguei, o grupo de louvor estava cantando exatamente esta canção, que eu até peço que, se possível for, os amados ratificarem esta palavra cantando, porque é muito forte. A palavra do bom mestre diz assim: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Diga comigo: cárcere interior. E lhes segurou os pés no tronco, perto da meia-noite. Diga assim: meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, e você diz amém. Queridos, o que nós acabamos de ler trata-se da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, partindo ali das proximidades da Antioquia da Cilícia, porque eram duas, passando por cidades conhecidas na Bíblia, passando pela Sicília, passando pela Galácia, indo a Icônio, voltando a Sicília, depois indo a Icônio de novo, depois indo às partes de Derbe e Listra, onde Paulo conhece uma família mesclada. A mulher era judia, esposa de um grego, tinha um filho moço chamado Timóteo.
Paulo circuncida aquele moço e o compõe na caravana onde ele estava indo naquela viagem. Chega em lugares como a Bitínia, intenta pregar o evangelho, e a Bíblia diz que o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o impede de pregar o evangelho ali. Porque Deus tinha algo traçado para esta viagem de Paulo. Deus tinha planos, propósitos pré-estabelecidos para esta viagem. Paulo não podia se ater ao caminho. Esta talvez seja uma das viagens mais significativas de Paulo, talvez, por uma série de razões. Esta viagem está repleta de situações curiosas até, questões que nos prendem a atenção quando lemos. É algo que foge à normalidade, sui generis. Aquilo que Bernardo de Claraval dizia na escolástica, uma condição sine qua non, algo que não tinha igual. É uma viagem que pode ser tratada como viagem do amor. Uma viagem que pode ser muito bem nomenclaturada como a viagem da libertação. A viagem do romper. Uma viagem muito significativa de Paulo. Uma viagem que pode ser tratada como uma viagem que liberta. Uma viagem com um propósito muito bem estabelecido e definido por Deus. Uma viagem como essa que eu fiz da Imbiribeira para cá, para dizer para você que hoje é dia de romper com essas cadeias. Uma viagem tão significativa quanto esta, que me fez vir aqui, subir nesta tribuna, pegar este microfone, com tamanha responsabilidade pesando sobre os meus ombros, para dizer a você que as portas fechadas, elas têm data marcada para estarem fechadas. Elas vão abrir. Eu quero dizer-lhes que desde o momento em que eu pisei neste templo, eu sinto a presença de Jesus daqui, muito forte. Eu sinto a presença do meigo nazareno, de modo que eu estou até com dificuldade para falar-lhes esta palavra. A glória de Deus invade meu coração. Eu não imaginei que seria assim. Imaginei que seria uma mensagem como todas as outras. Uma mensagem com uma introdução bastante, não é? Nos termos homiléticos, mas não, o Senhor tem me envolvido de uma forma a dizer para você que hoje é o dia do grande efatar de Deus, como foi nas outras sextas-feiras. Porque o Jesus que disse efatar no pé do ouvido daquele surdo e tartamudo, ele ainda está no trono. E esta é uma palavra bastante própria para esta situação. O tema é efatá. O propósito que Deus tem colocado no coração do pastor e dos irmãos é efatá, ou éfata, portas abertas. É um grande tema. E em cima deste tema o Senhor me deu uma divisa quando eu lia esse texto, cuja temática da divisa é portas fechadas. Meu Deus, vem aí. Você pode declarar isso? Você pode declarar isso? Eu vou dizer portas fechadas e você retumba. Meu Deus está chegando. Portas fechadas. Porque foi isso que aconteceu neste texto. Quando nós lemos a história de Paulo, nós nos impressionamos, porque é uma história muito bonita. Ela começa de uma forma bastante gradativa, obedecendo todas as etapas da vida ministerial de um servo de Deus. Ele converte-se em Atos 9, ele é chamado para o ministério em Atos 13. Entre Atos 9 e Atos 13, tem gente que pensa que ele converte-se, pega uma Bíblia, põe debaixo do braço e vai para a primeira esquina pregar o Evangelho. Isso não aconteceu, não é verdade. Houve um tempo de preparo, houve um tempo em que Deus trabalhou a vida de Paulo. Ele converte-se em Atos 9 para sofrer, porque o texto diz: vai Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome, não o dele, o meu nome, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E no versículo 18 do 15 ele diz: e eu lhes mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Padecer. Mas entre o 9 e o 13 ele passa por grandes desafios. Ele vai à Arábia 3 anos, 5, 6 meses aproximadamente, volta. Não há nenhuma história de fracasso, não há nenhuma história de dificuldades aparentemente. Depois ele vai a Jerusalém, não vê Pedro, vê Tiago, Gálatas. Ele escrevendo a carta aos Gálatas, ele especifica esses seus passos na fé, ele especifica isso. Não vê volta. Depois vai a
Tarso volta à sua terra natal, porque ele era judeu da tribo de Benjamim, mas a sua família, desde a primeira diáspora, havia saído das terras de Israel, ele era cidadão romano. Tarso era uma cidade da província romana, e ele cresce ali construindo tendas. É interessante que, apesar de ter uma promessa de ser usado por Deus para levar o evangelho, apesar de ter uma promessa de ser usado por Deus para fazer, como aconteceu com esse texto, libertar vidas, apregoar liberdade aos cativos, apesar disso tudo, ele não se empolga, não, mesmo com a promessa ardendo no coração, minha gente, ele não sai assim, não, como um aventureiro, não, ele tem um período em que ele esconde-se, em que Deus o prepara, em que Deus o oculta. Pelo menos 10 anos ele fica em Tarso, construindo tendas, mas uma promessa ardia no coração: vou te levar, Paulo, vou te levantar, Paulo, vou te usar, Paulo. Feito você que recebeu uma promessa de Deus, mas parece que Deus esqueceu-se da promessa. Não, esse período é um período em que Deus está trabalhando com você, para depois trabalhar através de você. E ele ali, de repente, 14 anos depois aproximadamente, não é? Barnabé faz uma viagem interessante, quase 300 quilômetros, vindo de um lugar para outro, só para chegar para ele e dizer assim: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho, me enviou aqui. Existe esse momento, é mistério que aconteça, é mistério que tenha esse momento, em que Deus está trabalhando a nossa vida, porque Ele quer nos usar, Ele quer nos usar para ser boca de Deus, Ele quer nos usar para que, através das nossas palavras e atitudes, vidas sejam alcançadas. Eu nunca me esqueço de uma frase, é claro que, apesar de não professar a mesma fé que nós, mas é um pensador. Francisco de Assis tem uma frase interessante, quando ele escreveu um de seus sermões. Ele dizia que o seguinte: vai e preguem, vai e pronuncie o evangelho, vá e evangelizem. E a frase interessante é: se possível, abra a boca. Porque ele está dizendo que é possível também fazer isso com as suas atitudes. Portanto, é um tempo de Deus, é um tempo que Deus está preparando Paulo, porque ele haveria de sofrer embates. Ele teria que ser preparado como um odre, assim como o salmista disse no Salmo 119: estou como um odre na fumaça, mas não me esqueci de nenhuma das tuas palavras. Porque ele precisava ser preparado, ele precisava ter casca grossa, ele precisava viver experiências, ele precisava passar por momentos de dificuldade, para que ele entendesse que o propósito que Deus tinha na vida dele era bem grande, bem maior do que ele imaginava. Portas haveriam de se fechar para ele, mas portas também haveriam de se abrir. Aliás, ele disse aos Coríntios: uma grande porta se me abriu, apesar de haver muitos adversários. Mas esta viagem é uma viagem interessante por esse aspecto. É um aspecto diferente, eu diria. Quando você lê as outras viagens, há desafios, há embates, há prisões, há apedrejamento, há perseguição, há de verdade, existe chicotes, existe. Ele tem que fugir, tem. Ele tem que se escapar por sua vida, tem. Mas este é diferente, porque imagine, ele foi chamado para falar. É um missionário que tem nas suas mãos a graça de Deus, a palavra de Deus em sua vida, para transmitir para aquele que ainda não havia ouvido o evangelho. Mas ele tenta pregoar e o Senhor não o permite. E ele disse: mas para onde tu queres que eu vá? Silas, a igreja teve que enviar Silas para tomar conta dele. Silas, ele não era tão quisto pela igreja ainda. As pessoas olhavam Paulo assim meio que no contrapé, com a pulga atrás da orelha. Silas era muito mais quisto neste momento. E ele leva Silas e Timóteo, este jovem, compondo esta caravana, nesta viagem. Pensa comigo, tenta ver este filme. E a Bíblia diz que quando ele chega na região de Troade, de noite, já dormindo, Deus revela para ele um sonho. Ele tem uma visão. Ele viu um homem macedônico. E aí me faz crer, a Bíblia não diz que um cidadão macedônico com as vestes tradicionais de sua nação, eu creio assim, porque no sonho alguma coisa tinha naquele homem para o identificar como macedônio, que dizia para ele, acredito que acenando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele atravessa o mar Egeu, vai a Filipos. Filipos é uma das portas de entrada da Macedônia neste momento. Filipos é uma cidade que era ciceroneada, recebia muitos turistas, principalmente nessa época. Todos queriam ir à Macedônia, todos queriam conhecer o berço do grande rei Filipe II, todos queriam conhecer o berço do grande Alexandre, aquele moço que saiu das terras de Filipos com 20 anos, pongado na garupa de Bucéfalo, vai chegando no Egito, é aclamado o faraó do Egito, vai chegando e tomando, e aos 25 anos é aclamado o grande imperador quando derrota Dario, o rei da Pérsia.
Ele chega naquele lugar onde havia muita gente, muitas pessoas viajavam para ali, todos queriam conhecer aquela cidade. Era uma cidade que recebia muita gente de muitos lugares. Filipos, Tessalônica, aquela região precisava de um cuidado de Deus. Porque havia um ser, havia uma pessoa que estava acorrentada, uma pessoa que estava presa 2 vezes. A Bíblia fala dela, uma moça, meus irmãos, uma jovem, adolescente talvez, uma moça que tinha dentro dela, o texto está dizendo, um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que ela tinha muitos senhores, ela tinha muitos donos. Eu posso imaginar uma jovem cadavérica, pálida, em que não tinha tempo nem de comer direito, abusada, não é? Escravizada por aqueles homens, porque o espírito de adivinhação estava nela. Olha o amor de Deus. Deus move situações, Deus muda trajetórias, Deus muda itinerários, Deus muda apenas por amor a uma vida. Ei, Deus te ama tanto que Ele é capaz de mudar rotas por causa de você. Deus muda todo um planejamento, todo um layout por causa de você. Tamanho é o amor de Deus. Tamanho é o amor de Deus. Ela era presa 2 vezes. Todos queriam estar ali para ouvir as adivinhações daquela mulher. Eu posso crer assim, ainda que o texto não seja tão claro. Todos queriam ouvir ela dizer o seu nome, sem nunca ter ouvido falar. O nome de seus pais, a sua idade talvez. Por puro espírito de adivinhação. Oprimida. Quando elas viram a Paulo e Silas, Paulo sai para orar pelas portas, não é? Chega ali na beira do rio, um lugar onde vai orar. A Bíblia diz que as mulheres ouvem Paulo. Uma serva de Deus chamada Lídia, vendedora de púrpura, olha para Paulo e diz assim: se sabes que de fato me converti, vem à minha casa. E constrangeu ele, Silas, Timóteo, a estar com ela. E Paulo saindo para orar todos os dias. E quando ele sai para orar, porque isso aconteceu 1, 2, 3, o texto fala que foram muitas vezes, diversas vezes. O espírito de adivinhação que estava naquela jovem. E Paulo não está entendendo nada, porque Deus não permitiu que ele pregasse em Listra, Deus não permitiu que ele pregasse em Derbe, Deus não permitiu que ele pregasse na Bitínia. Senhor, o que é isso? Às vezes existem situações na nossa vida que a gente não entende. Deus, por que isso? O que é pelo amor do teu nome que eu estou fazendo aqui? Toda uma vida, toda uma história, parece que não há propósito nisso, Senhor. O que eu faço agora, diz o Senhor, você não entende, mas você entenderá depois. E ela olhando Paulo e Silas, ela começou a dizer palavras até de elogios, dizendo: olha, aqueles homens lá são apregoeiros da salvação, são servos do Deus Altíssimo, como quem diz assim, dê ouvido a eles. Quem sabe ela não até chama o nome deles, quem sabe? Eu posso crer, eu posso conjecturar. Paulo, o outro é Silas, estão falando aí uma coisa diferente da nossa, mas é verdade, creiam neles. Paulo olha assim e fala, entendeu? Aí tem uma hora que a ficha cai no crente, não tem? Eu acho que ele pensa assim, olha para Silas e fala assim: Silas, agora eu já estou começando a entender porque Deus nos trouxe para cá. Já estou começando a perceber porque que o nosso caminho foi tão, né? Nessa percorrendo, parou aqui, parou ali, Deus não permitiu. Eu estou achando que, eu já estou começando estou entendendo já o que a gente veio fazer aqui. Existe uma vida precisando, existe alguém que precisa ser liberto, e ele não deixou para lá. Não é problema meu, o diabo está oprimido, fica lá. Não, ele tomou, ele disse: não, o Senhor me chamou para isso, eu não vou me acovardar. E ele chega assim e diz assim: em nome de Jesus Cristo, saia dela. E a Bíblia diz que o espírito saiu, e ela já não sabia mais de nada daquilo que ela dizia. Ela parou de adivinhar, porque o espírito que estava nela saiu. E aí entra o versículo que nós lemos, o versículo 19. Entra o versículo: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, acabou aquela mamata, acabou a empresa demoníaca, foi fechada por Deus através de Paulo. Acabou, aquela mulher que estava presa, agora ela estava livre, liberta. E vendo os seus donos, e vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, o que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas. Se você não sabe por que foi que eles ficaram presos, essa é a razão. Eles
foram presos com os pés no tronco, aprisionados. E o texto diz assim: levaram à praça a presença dos magistrados. E diz a Bíblia, e apresentando seus magistrados, disseram, inventaram uma mentira aqui, ó. Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Ora, expulsaram um demônio. Por que não elogiá-los? Por que não premiá-los? Por que não dar a eles um prêmio? Porque foram homens que ajudaram aquela mulher, mas eles inventaram uma mentira. Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Como que diz assim? Está querendo acabar com os nossos costumes? E a Bíblia diz que a multidão se levantou unida contra eles. Eles eram minoria. A multidão se levantou unida contra eles por causa disso. E os magistrados rasgaram as vestes dele e mandaram açoitá-los com vara. Não para por aí. E havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão interior, no cárcere interior. Lá dentro, no cárcere interior, está escrito aqui, ó. Depois de haver dado muitos açoites, mandaram prender com segurança, o qual, 24, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhe segurou os pés ao tronco. Só que tem uma coisa, perto da meia-noite, eles todo machucado, eles todo dilacerado, com um monte de ferida aberta, preso, longe do solo pátrio, longe dos seus, na solidão, na escuridão, no frio, na masmorra, no calabouço, eles abriam a boca e murmuravam de Deus, sim? Eles abriam a boca e questionavam a Deus, sim? Eles abriam a boca e diziam palavras de vingança. Eles abriam a boca e falavam palavras de blasfêmia, sim? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Ah, minha gente, é evidente que o texto não diz, o texto não é tão claro assim, mas a minha fé se fortalece. Ah, se fortalece. Se você não crê, não tem problema, se meta na minha fé não. Mas a minha fé se fortalece. Que aquelas eram canções ensaiadas. Ensaiadas. Canções ensaiadas naquelas longas e intermináveis estradas romanas. Canções ensaiadas descendo aquelas montanhas, aquelas encostas. Canções ensaiadas naquelas viagens onde eles tinham que atravessar pântanos perigosos. Aqui na prisão, o eco da sua voz poderia ser ouvido melhor. A sua voz retumbava naquela cela, naquele calabouço. Retumbava. Ah, sim, aquele ali era como se fosse um grande tributo, não é? Um grande tributo, Deus assim trazendo a lume de novo a famosa batalha de Josafá, quando a Bíblia diz que os meninos, as crianças cantavam diante do exército. Ah, aquilo era significativo. Parecia quase que um déjà vu, uma batalha espiritual, mas eles estavam ali cantando, retumbando aquela voz, inspirado. Aquele dia foi inspirado. Paulo e Silas sabia qual era a melhor hora de orar e cantar, porque é nessa hora de dor, de dificuldade, que o homem pende à meditação, ao saudosismo, ao romantismo, à espiritualidade. Paulo e Silas, tendo sido lançados naquele cárcere escuro, localizado na Acrópole da cidade de Filipos, localizado lá na parte alta, quem sabe presos com os pés naqueles troncos de madeira, presos àquelas portas de madeira de lei, trancafiada de maneira poderosa, tendo envolto no seu pescoço, nos pés e nas mãos, anéis de ferro preso, aquelas correntes fixadas naquela parede de rocha, não dava nem para se mexer. Imagina a dor que aqueles homens não estavam sentindo, as feridas todas abertas, pareciam pontas de agulha quando tocava, porque estavam todas abertas mesmo. Eu fico imaginando o que eles não ouviam naquelas celas, as palavras de vingança que eles não ouviam naquelas celas, os murmúrios, as reclamações, os gritos de dor, os gritos de terror, os gritos de zombaria talvez. É como um mundo cão, é como o mundo cão de hoje, que ouvimos tanta gente blasfemar de Deus, xingar, proferir palavras de blasfêmia, proferir até mesmo palavras de ódio, de vingança. Mas enquanto o mundo está nesta situação, há uma igreja que adora, há uma igreja que enaltece, há uma igreja que louva, há uma igreja que ama, há uma igreja que vem ao templo, há uma igreja que canta. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe? Não é verdade? Estavam ali, sentados, paralisados, doía tudo.
Paulo era judeu, sim ou não? O inário de Israel é os salmos. É minha fé, tá bom? Não estou dizendo que não foi, mas eu posso imaginar, sim ou não? A nossa mente é fértil. Eu imagino Paulo preso ali com Silas, cantando, salmodiando, cantando assim, ó, tipo Salmo 8. O que é o homem mortal para que o visites? E o filho do homem para que te lembres dele? Salmo 55, 22. Lança o teu fardo, Silas, sobre o Senhor. Silas olha para ele e diz assim: ele te susterá, Paulo. E Paulo diz assim para ele: olha, e não te permitirá que você seja abalado. Cantando, salmodiando. Quem sabe ele não diz assim um para o outro: Deus é nosso refúgio, Silas. É, Paulo, socorro presente na angústia, Paulo. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, Paulo. Eram cânticos. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, Paulo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Paulo. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, ela não será abalada. Eu posso imaginar um olhando para o outro dizendo assim: a gente está aqui todo machucado, mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu posso imaginar eles cantando. Eu posso imaginar eles cantando assim: eleva os meus olhos para os montes, para as acrópolis das cidades romanas aqui. De onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Eu posso imaginar eles cantando assim: se o Senhor Jeová não tivesse guardado a gente, ora diga Israel, se o Senhor não estivesse conosco, nós teríamos sido tragados vivos. As águas teriam nos submergido, as soberbas águas teriam passado por cima de nossa alma, mas bendito é o Senhor Jeová, porque nós escapamos, igual o pássaro escapa do laço do passarinheiro. O pássaro estava no laço, o laço quebrou, arrebentou, e nós escapamos. Eu posso crer. Eu posso crer. Eram presos do tronco, mas as suas almas estavam livres. Eram presos do tronco, mas o seu coração estava aberto, pronto para ser usado por Deus. Eram presos pelas situações da vida. Quem sabe a vida não tem te chicoteado, você não está aí preso dentro de um lugar escuro, frio, longe de tudo e de todos. Apesar de estar numa multidão, se sente solidão. Quem sabe você não está vivendo uma noite terrível, interminável. Quem sabe você acha que vai morrer nessa situação. Quem sabe você pensa que desse estágio você não vai passar. Eu tenho uma notícia para ti: você tem um pulmão, você tem cordas vocais, você tem uma boca cheia de dente, você tem voz, você tem fôlego. Abre a tua boca em altos louvores e oração, porque este cárcere vai se romper. Vai se romper o cárcere. Vai se romper. Meu irmão, vai se romper sim, porque a minha Bíblia, a vossa Bíblia diz que este louvor mexeu com o trono. Pastores, este louvor mexeu não foi só com o trono, não, foi com a plataforma do trono. Se você ler tanto Ezequiel capítulo 1 como Apocalipse capítulo 4, você verá que o trono de Deus não é um trono, é uma plataforma. O trono é uma plataforma suspensa por 4 grandes querubins poderosíssimos, 4 grandes rostos assim: leão, homem, águia, entendeu? Aquele trono ali não é uma plataforma, 24 anciãos assim ao redor do trono, que prostram-se, colocando as suas coroas. Que culto lindo, culto do céu. Aquele louvor ali, meu irmão, ele mexeu com o céu, ele mexeu com o trono, porque assim um coração quebrantado, Deus não suporta um coração contrito e quebrantado. Eu não me comprazo com sacrifício, senão eu os daria, ó Senhor, disse o salmista no Salmo 89. Os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado, e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não despreza. Tem gente que não tem noção do poder que uma adoração forte, um louvor do coração tem. Louvor na Bíblia já ganhou batalha. Tu lembra do Jorão, filho do Pamonha, rei Acabe? Lembra? Com medo da guerra contra Moabe, pede ajuda de Josafá. Josafá diz assim: somos irmãos, bora lá. Vamos chamar também o rei de Edom. Foram os 3 reis para 7 dias de caminho. Faltou água. Se voltasse, morriam. Era 7 dias para voltar. Deserto. Se fosse para a guerra, morriam porque estavam desidratados no deserto. E agora? Agora Josafá tem uma ideia. Tem alguém aqui
Tem alguém aqui que conhece? Não, eu sei onde está. Tem um homem lá em Israel, que quando ele some de lá, ele vem para os retiros espirituais aqui orar. Entendeu? Eliseu, o homem de Deus. Vamos até ele, vamos. Chega para Eliseu assim: e Eliseu, o que a gente faz? O exército está sem água, a gente precisa muito. Os animais, não tem água para os animais, nem para os homens. Eliseu diz assim: se não fosse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti. Nem te receberia aqui. Vocês querem água, é? É, Jorão? Vocês querem água? Porque o crente de Josafá, por conta dele, tá? Lagartixa na sombra de jacaré bebe água. Tu quer água? Conhece alguém que tange? Sabe tanger? Canta. Mas rapaz, a gente está no meio da guerra, está preocupado com o negócio de cantar. Eu digo, não. Se alguém aqui sabe adorar a Deus de verdade, vai ter água. Se alguém aqui tange, se alguém aqui louva, vai ter. Se não tiver, está perdido. Eu fico imaginando assim, o nosso irmão militar está ali, entendeu? Passando assim, a revista naquelas tropas, dizendo assim: alguém aí, toca, canta, tange. Parece que vejam lá no meio assim: vem cá, atrás, abre espaço. De repente ele chega assim, e a Bíblia diz que tangendo o tangedor, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E foi tão forte que ele recebeu a palavra na hora. Fazendo esse vale muitas covas, porque vocês não vão ver vento nem chuva, mas esse vale vai ser tanta água que vão beber vós, os vossos gados e os vossos animais. Um louvor mexeu com o trono. E o Jesus que grita efatá no ouvido do surdo ainda está no trono. E é tanto que ele estava no trono que ele desce. Irmão, eu já disse: se você não crê, não se meta na minha fé. Não está escrito, mas eu faço analogias dedutivas. Eu acredito nisso. Porque aqui você não está. Os seus olhos carnais estão abertos. Os olhos da alma não estão abertos. Estão fechados, bloqueados. Porque é mistério que assim o seja. Eles foram criados por Deus para estarem fechados. Sabia disso? Os olhos da alma? Para estarem fechados. Porque no lugar de usar esses olhos da alma espirituais, você deve crer. Lembra da Eva? Lembra dela? A Bíblia diz que ela viu o fruto, olhos físicos. Mas o diabo disse assim: Deus sabe que no dia que dele comer, os vossos olhos se abrirão. Claro que os olhos que Satanás está dizendo não são os físicos. Os físicos já estavam abertos. São os olhos da alma. E ela faz isso exatamente, ela come. E a Bíblia diz que quando ela come e dá ao seu esposo, ele comeu com ela, os seus olhos se abriram. Que olhos que se abriram? Os físicos? Não, os olhos da alma. E aí eles veem o outro lado, a outra situação. Entendeu ou não? Eles veem. E eles foram criados por Deus para estarem bloqueados. É bíblico isso. Porque no lugar de olharem espiritualmente assim, eles devem crer. Você não acha que é uma coisa meio assim que incógnita, olhos da fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova do que se espera. Pense na oração que Deus respondeu, mas eu não sei se o Senhor ficou tão contente. Foi a oração de Eliseu quando disse para Geazi: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja que esse exército aqui é bem maior do que... Olha, abre. Porque eu acredito que o Senhor se agradaria muito de Geazi se ele fizesse como Eliseu fez. Eliseu creu. Eliseu sabia que ali o exército de Deus era bem maior do que aquele exército que estava ali. Ele creu. Deus não tem nenhum interesse de falar para você o que vai acontecer amanhã, meio-dia, para você não. Você precisa crer. Ele não já te falou? Creia. Sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que essas portas vão se abrir. Agora falar é comigo, crer é contigo, fazer é com Deus. Você só precisa crer. Irmão, mas eu estou numa situação tão difícil que eu não dou conta mais de crer, porque a minha fé é pequena demais. Está certo que Jesus falou acerca da fé pequena. A fé de vocês é muito pequena. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabia que a fé pequena também faz grandes milagres? Jesus disse assim: se tiverdes fé como o grão de mostarda. Lembra? Ele não disse do tamanho. Como? Se tiverdes fé como? Semelhante a, 2 pontos. Igual a, 2 pontos. Parecida com. Por quê? Porque o grão da mostarda é uma das poucas sementes que suporta situações extremas. Eu já fiz esse estudo. O grão da mostarda suporta altíssimas temperaturas. Não morre. O grão da mostarda, ela suporta inundações. Suporta pressão. Entendeu? Pressão. E mesmo assim ela é inabalável. Sabe o que Jesus está dizendo?
Você só precisa ter uma fé suficiente. E o que é a fé suficiente? É a fé que vem calor, vem deserto, vem inundação, vem pisunhão. Só assim, ó, pisunhão, 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 pisunhão. Mas ela continua ali. É isso, é a fé suficiente. Como grão de mostarda, você vai falar para esse monte para ir para lá, e assim será feito. Ô irmão Robson, como é que eu faço para adquirir essa fé? Essa fé está em você. Procura um espelho, assim, um espelho. Sabe, você vai crer que o efatá de Deus na sua vida é real? Real. Quando você olhar para um espelho, a fé está ali, refletida em cada fio de cabelo, em cada epitélio de pele, em cada pigmento da cor. Está ali, a fé está ali. A fé está no seu DNA. Você não vai receber fé, você já tem a fé. Judas, escrevendo a sua carta no verso 3, ele disse assim, capítulo único, ele disse assim: quando eu vos escrevi acerca da salvação, eu senti a necessidade de vos exortar acerca, para que vocês batalhem ainda mais pela fé que um dia foi entregue aos santos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2 diz: eles ouviram a palavra, mas a palavra não surtiu nenhum efeito, verso 2. Porque eles não uniram a palavra que eles ouviram à fé que é comum àqueles que a ouvem. Então a fé está aí, você só precisa misturar esta palavra com a fé que é comum a você. Todo homem foi criado para crer em alguém ou em alguma coisa. A fé faz parte do DNA, a fé é um gene. Um gene é um gene, é chamado de genótipo, né? Genótipo, fenótipo, a biologia chama fenótipo, os genes característicos de situações que você não vê. Ou melhor, que você vê, genótipo é o que vê, né? Fenótipo é o que vê, genótipo é o que não vê. Fenótipo é a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos, características visíveis. Genótipo são características invisíveis, aquilo que você não vê, comportamento, situações assim. A fé é uma delas. A fé é uma delas. Você tem fé em você. Você só precisa ativar esta fé. É um fusível. Qual é o fusível da fé? A palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A fé está aí em você. O ateu acredita mais do que nós, tem mais fé do que eu e você, porque o ateu simplesmente crê que aquilo que é não é. Quando ele diz assim, Deus não existe, ele está coberto de razão. Existia coisa para o tempo e para o espaço. Este púlpito existe, esse óculos existe, esse celular existe, essa caixa de som existe. Jesus disse para os fariseus, que falavam para ele: você é maior do que Abraão, nosso pai. E ele disse assim: Abraão viu os meus dias e se alegrou, mas eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você existe, ele é. Ele não está condicionado ao tempo. Não existe um relógio no braço de Deus para dizer que hora é para Deus. Não existe. Deus não tem um sol nem lua para dizer para ele que agora é de noite, amanhã vai ser dia. Então o que eu estou falando para você é o seguinte: Paulo fez uma viagem porque Deus queria quebrar as estruturas de um laço espiritual que aprisionava uma vida, romper com aquela prisão. A Bíblia diz que ela recebeu a sua liberdade. O preço disso foi a prisão de Paulo. Paulo foi preso, Paulo foi encarcerado, Paulo ficou preso, Paulo sofreu, Silas sofreu, foi machucado, encarcerado. Mas o poder do louvor, o poder da adoração, o poder da oração, o poder da perseverança abriu todas as portas. Eu creio, como eu estou vendo você, que o próprio Jesus desceu em pessoa, Deus desceu ali. Eu creio nisso. Eu não acredito que aquele terremoto foi um cataclisma sísmico natural. Eu não creio nisso, Porque todas as vezes que Deus desceu na Bíblia, o terremoto veio avisando: pode ver, Moisés, rogo-te que me mostres a sua glória. Você não pode ver minha glória, Moisés, você morre. Ninguém viu a minha glória e ficou vivo. Ninguém. Moisés, tu quer ver minha glória, Moisés? Eu abri o mar vermelho, Moisés. Eu já vi isso, Senhor. Eu quero uma coisa que eu não vi ainda. O povo pediu comida, eu mandei maná. Eu já vi, Senhor, eu quero uma coisa que eu não vi ainda. As águas de mar eram amargas, elas ficaram doces. Eu já vi, Senhor, eu quero uma coisa que eu não vi ainda.
Eles enjoaram do maná, eu mandei carne para eles, comeram carne até sair pelo buraco da venta, como diz a Bíblia. Ah, Senhor, isso eu já vi, eu quero ver uma coisa que eu não vi ainda. Moisés, à medida que as crianças cresciam no deserto, eu aumentava o tamanho da roupa e do sapato. Isso eu já vi, Senhor. Eu quero uma coisa que eu não vi ainda. Ah, é? Então te santifica 3 dias, manda ninguém tocar em mulher, e depois se aproxima do sopé do monte. Não toca no monte para não morrer. A partir só quando ouviu o som da buzina. A Bíblia diz que quando o Todo-Poderoso veio, a montanha começou, irmão, 2.800 metros de altitude, de pura rocha, começou a tremer com a presença do Todo-Poderoso, ao ponto do salmista dizer que os montes batiam palma com a presença do Criador, quando ele chegou. Jesus morreu na hora que o Senhor, o Pai Todo-Poderoso, foi ressuscitar a Cristo. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, sacudiu tudo, pedra moveu-se e ele saiu. Aqui, o poder de um louvor atrai o Todo-Poderoso. O louvor atrai o Todo-Poderoso. Está fechado? Louve, adore, porque o poder da adoração pode abrir todas as portas. Por que será que Abacuque fez a oração do capítulo 3 em forma de canto? Você nunca parou para pensar nisso? Por que será? Abacuque é aquele que abraça. Por que será? Por que será? Ele olhou a situação de Judá e diz assim: Senhor, até quando este povo prevaricará? Contemporâneo de Jeremias e de Ezequiel, Daniel também. Até quando este povo cometerá injustiças? Orando pelo povo. Aí Deus disse assim: peraí, Abacuque, eu vou enviar os caldeus, nação amarga. Quando ele ouviu isso, ele ficou com medo. Ele disse: é o fim. Os caldeus, não vai sobrar nada. Aí no capítulo 3 ele diz assim: Senhor, eu ouvi o que o Senhor disse, fiquei com medo. Avivar significa deixar vivo, no original. Senhor, vamos fazer um negócio? Ao invés de o Senhor matar, por que o Senhor não deixa vivo? Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na hora da ira, lembra-te da misericórdia. Agora é interessante que ele orou isso cantando, diz a Bíblia. Por que será? Ele queria chamar a atenção de Deus. Quer chamar a atenção do teu Deus? Abre a boca em altos louvores. Ah, irmão Rosso, mas eu sou desafinado. Cante assim mesmo. Ah, mas a minha voz é uma voz de taquara rachada. Eu não sou afinado. Eu não sou afinado, irmão. Porque o verdadeiro desafinado é aquele que reconhece, né? Eu não sou afinado, irmão. Não tem problema não, isso é só por um momento. Quando você receber o corpo da ressurreição, tudo que é imperfeito vai ficar perfeito. Entendeu? Aquele que é cego vai ver Jesus como ele é, seu rosto. Aquele que é coxo vai pular da cadeira de roda. Porque no corpo da ressurreição não tem as marcas que a vida imprime na gente. Não tem. As rugas não tem no corpo da ressurreição. Então canta assim mesmo, irmão. Daqui a pouco a tua voz vai mudar. Você vai se tornar um Frank Sinatra da vida diante de Deus cantando. Quando as portas se fecharem, cante. Cante. Louve. Adore. A adoração envolve a glorificação. A adoração não é glorificação e vice-versa. A palavra glória é um substantivo feminino que significa honras adquiridas por obras realizadas. Nós o glorificamos pelas obras que ele faz. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. Por isso ele é digno de glória. Mas nós o adoramos não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Pelo que ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que há e o que há de ser, o alfa e o ômega, a rocha. Ele é o caminho para o perdido, a porta para quem está perdido, que não tem saída. Mesmo Jesus que chegou lá em Marcos 7, colocou os 2 dedão no ouvido do surdo e tartamudo, colocou saliva na língua daquele homem para desprender. E gritou: Éfata! Usando até o idioma natural mesmo, que era o aramaico. O hebraico era reservado só às reuniões oficiais. O grego aos mais estudados. O aramaico era a língua da Palestina. Éfata! Que quer dizer: abre! Abre-te! Liberte-se! Ele veio aqui hoje, neste 4º dia de Éfata, para voltar a dizer assim: cadeias, grilhões, portas fechadas, Éfata. Ele veio hoje para dizer isso. Eu falo isso no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Cadeias,
grilhões, portas fechadas. Assim diz o Senhor. Éfata, cadeias, grilhões, portas fechadas. Assim diz o Senhor. Éfata, éfata, grita comigo, éfata. Quantos aplaudem?